esses dois copos, eles representam duas pessoas. E essas duas pessoas, eles eram muito amigos. Aonde um ia, sempre estava chamando o outro para ir. Então eles começaram a viver uma vida no mundo. Então eles foram aprendendo as coisas do mundo. As coisas que davam prazer à carne deles. E com isso eles foram vivendo naquilo ali. As noitadas. Eles foram vivendo naquilo ali. Nos prazeres deste mundo. Que são os prazeres momentâneos. Te traz aquele momento de prazer, mas depois você sofre. Então eles resolveram ir para a igreja porque eles queriam uma nova vida. Eles já não aceitavam mais a vida que eles estavam vivendo, que era uma vida da prostituição, era vício, vida de mentira, de engano, isso eles viviam no meio do mundo. Só que eles cansaram. Eles cansaram dessa vida que eles estavam vivendo no mundo. Então eles resolveram ir para a igreja. E ao chegar na igreja, o do lado direito começou a ouvir a palavra. E o do lado esquerdo começou também a ouvir a mesma palavra. E qual foi a palavra que eles ouviram no domingo? No domingo eles ouviram essa palavra. Todos os dois ouviram a mesma palavra. Qual foi a palavra que eles ouviram? Foi esta. Em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então ele ouviu, se eu conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, ela vai me libertar? Então eu quero, porque eu estou cansado. Eu estou cansado de viver uma vida no mundo, de viver uma vida nos vícios, vício de bebida, vício das drogas, vício do engano, vício da prostituição. E com isso eu tenho me destruído, com isso eu tenho sofrido. Então eles começaram a entender. Só que o do lado direito, ao ouvir esta palavra, ao domingo que ele chegou, ele já começou a entender e começou a deixar a palavra entrar dentro dele. Ele chegou decidido. Só que o do lado esquerdo não estava decidido quanto estava o do lado direito. Então eles começaram a vir domingo, quarta e sexta. Então, quanto mais ele ouvia a palavra de Deus, mais Deus trabalhava dentro dele. E ele foi sendo limpo pela palavra. Se a palavra libertaria, ele queria ser liberto, ele queria ser livre. E ele começou a deixar que a palavra de Deus entrasse dentro dele. Então ele começou a se libertar. Ele se esforçou, tirou a bebida. Ele se esforçou, tirou a prostituição. Ele se esforçou, deixou de enganar os outros. Ele se esforçou, deixou a mágoa. Ele se esforçou, deixou o orgulho.
ele se esforçou, mas ainda ficou o cigarro. E aí ele botou toda a força. Ele começou a orar, ele começou a jejuar, porque ele entendeu também que ele já tinha ouvido que tinha casta de demônio, que ela só ia sair da vida do homem através de jejum e oração. E como ele não estava conseguindo vencer o cigarro, ele botou mais força e falou, agora eu vou jejuar. E ele começou a jejuar. E logo em seguida, ele teve força de Deus dentro dele para vencer o cigarro, que era a última coisa que ainda estava permanecendo dentro dele, para que o mal tivesse ainda acesso na vida dele. Porque aquilo que o homem pratica, aquilo que o homem faz, que desagrada a Deus, isso sustenta uma força maligna dentro da pessoa. E ele queria se ver livre dessas forças malignas que levavam a ele a praticar tudo isso. Aí ele se viu livre, depois que ele jejuou, depois que ele orou, ele se viu livre de todos esses vícios, de todas essas imundícias que estavam na vida dele. E o do lado esquerdo, pouco se importou, porque não valorizou a alma. Esse valorizou a alma, porque a alma não morre, a alma tem destino com Deus ou sem Deus. E ele entendeu que se ele morresse nessa situação, cheio das coisas deste mundo, a alma dele ia perecer no inferno. Ele ia perder a coisa mais preciosa que ele tinha, que era a alma dele. Então ele resolveu, de fato e de verdade, se limpar e entregar a vida dele para Deus. Aí ele resolveu se batizar. Ele se batizou. Aí Jesus fala que dos seus pecados ele não se lembra mais. E ali ele foi orientado a buscar o Espírito Santo. E ele já estava limpo, ele já estava pronto para receber o Espírito Santo, porque ele já tinha deixado tudo aquilo que atrapalhava ele ter uma vida com Deus, ele deixou tudo de lado, ele abandonou tudo. E ele começou a buscar. Ele buscava no domingo, ele buscava na quarta, ele buscava em casa. Ele se desvaziou das coisas do mundo para poder ter uma vida com Deus. E uma bela quarta-feira, o Espírito Santo, ele buscando, ele já limpo pela palavra, porque ele resolveu andar com Deus, ele resolveu ser uma nova criatura. Ele resolveu deixar todas aquelas imundícias para trás para receber a coisa mais preciosa, que era o Espírito de Deus dentro dele. E ele já estava limpo. E ao buscar o Espírito Santo veio sobre ele e encheu ele. Aleluia. O Espírito Santo desceu sobre ele e foi enchendo ele. Ele foi cheio do Espírito Santo. Aí foi só alegria na vida dele. Já não existia mais espaço para o pecado. O pecado não fazia mais parte da vida dele. Porque ele abandonou tudo aquilo que separava ele de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Aí ele foi cheio do Espírito Santo. E ali, Deus já começou a orientá-lo. Ele entrou para um grupo, passou a ser ganhador de alma. E hoje, vive na presença de Deus, fazendo tudo o que lhe agrada. Se tornou uma nova criatura. Se tornou filho de Deus através da obediência da palavra de Deus. O outro permaneceu dentro da igreja, mas ainda com o mundo dentro dele, ainda praticando aquilo que
que ele sabe que desagrada a Deus, e se ele morrer nessa situação, ele vai perder a coisa mais preciosa que há nele, que é a alma dele. Então, se você se encontra que nem esse do lado esquerdo, mesmo ouvindo as mesmas palavras que o do lado direito ouviu, e se consertou, mas o da esquerda não quis se consertar. Se você se encontra desse jeito dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas se você não se consertar, tu vai perder a coisa mais preciosa que Deus prometeu para você, que é a tua salvação. Então, que Deus te abençoe. Eu espero que você entendeu que você precisa ter uma nova vida e ser uma nova criatura, que é nascer de Deus. Então, fique com essa mensagem. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.